Amigos, é necessário que com alguma urgência se resolvam alguns problemas de convivência em estádio de futebol. Não é possível se repetir o que está acontecendo. E não é de agora, é uma história antiga. Aliás, é bem antiga. As agressões, elas apenas vão mudando o formato. Eu lembro de quando um torcedor ia para o estádio e o árbitro entrava em campo e o cara xingava o árbitro quando ele botava o pé no gramado. Aí o camarada dizia, não, isso aí é para desopilar o fígado, era a expressão que se usava. É muito melhor xingar agora, assim, de longe, do que xingar pessoa. Pois olha, que a coisa foi mudando de tamanho. Foi a agressão para o dirigente, para o torcedor, para a imprensa e a agressão entre o próprio torcedor. E os argumentos são os mais diferentes. Alguns porque querem realmente decidir no bíceps algumas questões pessoais, chegam a marcar pela internet os encontros, e há outros procedimentos absolutamente incompreensíveis, absolutamente detestáveis, que é o comportamento daquele torcedor que vai para xingar um porque é preto, porque é amarelo, porque é branco, porque é azul. Não pode. O camarada que sai de casa e que faz manifestação racista dentro de um campo de futebol, ele já sai preparado para isso. Ele já estudou em casa o que ia dizer. Ele já preparou o seu comportamento. Então, a sua atitude é muito grave. Ela é mais grave do que se possa imaginar. E se ele ainda faz esta agressão cercado por companheiros, ainda há um acréscimo nesta barbaridade, neste desrespeito, nesta falta de qualidade pessoal. É preciso acabar com isso. A lei até existe e precisa ser aplicada. Mas nós precisamos, quem presenciar qualquer manifestação contra alguém, seja de que ordem for, por favor, chame a polícia. Denuncie para a autoridade. Denuncie para o segurança do jogo. Denuncie para aquele que está escrito ali apoio nas costas, que é o cara que faz a segurança, que dá... Denuncie. Não permita que estas barbaridades continuem acontecendo. Porque nós chegaremos num ponto em que aí não haverá a mínima chance mais de se deter este tipo de comportamento. E as torcidas organizadas precisam, ou as organizadas como queiram, é que cada local do país, estas tais torcidas organizadas têm uma denominação. Elas precisam participar deste mutirão, que é para mostrar que eles, integrantes destas torcidas organizadas, uniformizadas, seja lá do que for, são torcedores apaixonados e não são baderneiros. E eles só poderão dar esta demonstração se perfilarem ao lado do bem, ao lado daquelas pessoas que não desejam que um estádio de futebol vire uma praça de guerra. E tudo está favorecendo para este caminho. A imprensa precisa bater forte nesta gente. Os dirigentes precisam bater forte nesta gente. Os atletas precisam bater forte nesta gente. Quando eu digo bater forte, não é bater de dar porrada, não. É bater de hostilizar, de denunciar, de mostrar que está indignado com este tipo de comportamento. Não precisa ser preto, branco, amarelo, verde, vermelho, para que se tenha uma posição sobre o assunto. Não. Basta ser cidadão. E eu, como você, como o torcedor apaixonado, o torcedor que vai para o estádio, que vibra com o jogo, este é apaixonado, este é torcedor. O outro merece todo o nosso repúdio. E é o que nós precisamos fazer. Um grande abraço. A partir de hoje eu vou começar a contar as histórias de forma diferente. Eu vou contar as histórias separadamente da minha opinião diária aqui no YouTube. Então, hoje, por exemplo, eu vou contar uma história sobre o Maradona, simplesmente Maradona.
Você sabe qual foi o primeiro atleta brasileiro que jogou ao lado do Maradona? Se você disse fora do país, fora do Brasil, se você disser Careca, você está equivocado. Não foi o Careca. Aquele do Guarani, do São Paulo, não. Da seleção, não. O primeiro atleta brasileiro que jogou ao lado de Maradona foi André Catimba. O André, que jogou no Grêmio, baiano, que hoje é motorista de táxi na Bahia. Em Salvador, mais precisamente. O André Catimba, no Argentino Júnior, foi o primeiro jogador brasileiro a jogar ao lado de Maradona. E em um destes eventos, teve um torneio em Maldonado, no Uruguai, e lá estava o time do Maradona, estava o Grêmio e eu estava fazendo cobertura. Em 1977, início de 78. O André Catimba, que jogava com ele no futebol argentino, com ele Maradona, foi visitar o Grêmio na concentração, me encontrou e me chamou: Darcy, vou te apresentar, esse cara aqui vai ser um dos maiores jogadores do mundo. Este aqui é o Maradona, que o Menotti deveria levar para a seleção argentina e não vai levar. Ele está aqui. Este é Maradona. Aí veio aquele baixinho legal, gente boa e tal, conversou comigo e eu na hora, pô, seria tudo isso. O André está dizendo tudo isso, vou entrevistar, já fiz uma entrevista com ele. Não vou dizer que fiquei amigo dele, se ele passar por mim hoje ele não vai me reconhecer, mas me tratou como um amigo, em função do André Catimba. Depois, o time dele, o argentino, veio jogar aqui no Estádio Olímpico, na inauguração dos refletores, e veio o Maradona. E ele não dava entrevista para ninguém. Eu me aproximei dele na entrada do vestiário de Maradona. Eu sou o Darcy, o amigo do André Catimba, que te entrevistou em Piriápolis, onde estava a concentração do Grêmio, para aquele torneio em Maldonado, no Uruguai. Lembra? Sim, lembro e tal. Falou com o seu espanhol. Eu digo: pois então, me conceda uma entrevista, por favor. Ele botou o braço por cima de mim, mais baixinho que eu, botou o braço por cima de mim, e eu liguei o gravador e fizemos uma outra conversa. Então, a minha história de hoje é a seguinte: eu entrevistei 2 vezes o Maradona com exclusividade. Só eu e Maradona. Mas o Pelé foi muito melhor do que tu, Maradona. Não leva a mal, porque esta parada tu não vai levar. Grande abraço.